Vamos seguir com a leitura do Evangelho de João. No vídeo anterior nós destacamos o capítulo 16, versículo 33. Neste mundo mau vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Se você não assistiu, volta lá no vídeo anterior. Nós temos todos os capítulos lidos, desde o primeiro até o 16. Hoje nós iniciamos no capítulo 17. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilha com um amigo, ativa o sininho para receber as notificações. Mas eu já adianto para você que temos vídeo no canal todos os dias, em português e em espanhol, de segunda a sexta. Siga-nos também no Instagram, @ASMRBíblico. E vamos para a leitura de hoje. Evangelho de João, capítulo 17. A oração de Jesus a favor de seus seguidores. Tendo dito essas coisas, Jesus, erguendo os olhos em oração, disse: Pai, chegou a hora. Manifesta o glorioso esplendor do teu Filho, para que o Filho, por sua vez, possa manifestar teu glorioso esplendor. Tu o designaste responsável por toda a humanidade, para que lhe possa dar vida real e eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. Agora, Pai, glorifica a mim com teu esplendor, aquele esplendor que eu tinha na tua presença, antes que houvesse mundo. Eu manifestei teu caráter em detalhes aos homens e mulheres que me deste. Eles eram teus antes de qualquer coisa, e os deste a mim. Eles agora fazem o que dizes. Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, que tudo que me deste era originariamente teu, pois a mensagem que me deste eu transmiti a eles. Eles a receberam e foram convencidos de que vim de ti. Eles creram que me enviaste. Oro por eles. Não oro pelo mundo que rejeitou Deus, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus por direito. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E minha vida é visível neles, pois não vou mais me manifestar ao mundo. Eles vão continuar no mundo, enquanto retorno para ti. Pai Santo, guarda-os enquanto eles perseveram nesta vida, que conferiste como um dom por meu intermédio, de modo que eles possam ser um só coração e uma única mente. Assim como somos um coração e uma mente, enquanto eu estava com eles, eu os guardei, na busca da vida que deste por meu intermédio. Eu me posicionei como um vigia noturno, e nenhum deles se perdeu, exceto o rebelde que se inclinou à destruição, a exceção que confirma a regra das Escrituras. Agora volto para ti. Digo estas coisas para que o mundo ouça, para que meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Eu dei a eles tua palavra. O mundo mau os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Faze-os santos, consagrados com tua verdade. Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles e do testemunho
com seus discípulos e passou para o outro lado do vale de Cedron, até um lugar onde havia um jardim. Ele e os discípulos entraram no jardim. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus e seus discípulos costumavam ir ali. Então, Judas guiou os soldados romanos e os guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus até o jardim. Eles traziam lanternas, tochas e espadas. Jesus, ciente de tudo o que estava para acontecer, saiu para encontrá-los. Ele disse: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: "De Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Os soldados recuaram, desconcertados. Judas, o traidor, se destacava no grupo. Jesus perguntou outra vez: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: "De Jesus, o Nazareno." "Já disse que sou eu. Então, se estão atrás de mim, deixem os outros irem." Isso confirmou as palavras de sua oração: "Não perdi nenhum dos que me deste." Nesse momento, Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando sua orelha direita. Malco era o nome do servo. Mas Jesus ordenou a Pedro: "Guarde a espada. Está pensando que não vou beber o cálice que o meu pai me deu?" Então, os soldados romanos, o comandante deles e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Eles o levaram primeiro a Anás, sogro de Caifás. Esse Caifás era o sacerdote principal naquele ano. Foi Caifás quem lembrou os judeus de que seria melhor para eles se um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sacerdote principal e ele foi com Jesus até o pátio da casa de Caifás. Pedro teve de ficar do lado de fora. Então o outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada e Pedro pôde entrar. A moça que cuidava da entrada perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele disse: "Não, não sou." Então os servos e os guardas acenderam uma fogueira por causa do frio e estavam aconchegados a ela, aquecendo-se. Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. O interrogatório. Enquanto isso, Anás interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinos. Jesus respondeu: "Falei abertamente em público. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Tudo foi dito em público. Não disse nada às escondidas. Então, por que sou tratado como conspirador? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem muito bem o que eu disse. Minhas palestras foram dadas às claras." Ao ouvir essa resposta, um dos guardas o esbofeteou, dizendo: "Como ousa falar desse jeito com o sacerdote principal?" Jesus reagiu: "Se eu disse alguma coisa errada, prove, mas se falei a verdade, por que a agressão?" Então Anás o enviou, ainda amarrado, ao sacerdote principal, Caifás. Enquanto isso, Simão Pedro continuava se aquecendo perto da fogueira. Foi quando alguns dos que estavam ali perguntaram: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele o negou: "Eu não." Um dos servos do sacerdote principal, parente do homem cuja orelha Pedro havia decepado, desconfiou: "Eu não vi você no jardim com ele." Mais uma vez Pedro negou. Em seguida, o galo cantou. O rei dos judeus. Jesus foi levado da presença de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã bem cedo. Eles mesmos não entraram no palácio porque isso os impediria de participar da Páscoa. Então Pilatos foi até onde eles estavam e perguntou: "Que acusação vocês apresentam contra este homem?" Eles disseram: "Se ele não tivesse feito nada de errado, acha que estaríamos aqui." Pilatos respondeu: "Vocês o pegaram, julguem-no conforme a lei de vocês." Os judeus replicaram: "Não temos autorização
Isso iria confirmar a palavra de Jesus, indicando como ele iria morrer. Então Pilatos voltou ao palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por sua conta ou alguém contou a você? Por acaso pareço judeu? Seu povo e seus sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez? Jesus disse: Meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas não sou esse tipo de rei. Não um rei conforme o mundo. Pilatos insistiu: Mas você é um rei ou não é? Jesus respondeu: Você pode dizer: Por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. Pilatos quis saber: O que é a verdade? Então ele voltou para onde estavam os judeus e declarou: Não acho nada de errado naquele homem. É costume de vocês que eu perdoe um prisioneiro na Páscoa. Querem que eu perdoe o rei dos judeus? Mas por incrível que pareça, eles gritaram de volta: Não, queremos Barrabás. Barrabás era um revolucionário judeu. A coroa de espinhos. Capítulo 19. Pilatos, então, mandou que açoitassem Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele dizendo: Salve, rei dos judeus! E o saudavam com tapas no rosto. Depois Pilatos tornou a sair e disse-lhes: Eu o estou trazendo a vocês, mas quero que saibam que não acho que ele seja culpado de algum crime. Foi nesse momento que Jesus saiu, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos anunciou: Aí está ele, o homem. Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi: Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos disse: Crucifiquem-no vocês, não acho nada de errado nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e por essa lei ele deve morrer, porque alegou ser o filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: De onde você veio? Jesus não respondeu. Pilatos insistiu: Você não vai falar? Não sabe que tem autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser a que tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo, mas os judeus gritavam: Se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador. Quando ouviu essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado corte de pedra, em aramaico, Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles gritaram de volta: Mate-o, mate-o, crucifique-o. Pilatos disse: Devo crucificar o rei de vocês?
José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés, que pesava cerca de 35 quilos. Eles pegaram o corpo de Jesus de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em linho com as especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali. Hoje nós vamos destacar esse versículo aqui do capítulo 17, essa parte da oração de Jesus. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós já estaremos encerrando com o livro de João. Então, se você não viu ainda, volta nos nossos vídeos e acompanha desde o comecinho. Se te ajudou de alguma maneira, te fazendo relaxar ou tendo um pouquinho de tempo com a palavra de Deus, eu já fico muito feliz e eu peço que você deixe seu like, se possível